O livro de Dante, ele deixa claro, realmente só existe um Deus. Por quê? Porque a fonte de tudo é única. A origem de tudo é única. Não existe, por exemplo, o eu sou do nosso universo e no universo vizinho um outro eu sou, ou um outro Deus, ou um outro criador, ou uma outra primeira fonte. Não existe. Só existe um. E a fonte de tudo parte do eu sou, ele é único. Só que ele se manifesta em níveis diferentes. Entende? Esse mesmo Deus, que é único, se manifesta em níveis diferentes. Eu vou dar um exemplo, talvez possa ajudar. Ajuda a mim a compreender. Por exemplo, hoje eu estou aqui respondendo perguntas, né? Um dia eu posso estar fazendo perguntas. Em um momento eu posso ser um professor, em outro momento eu posso ser aluno. Ao mesmo tempo que eu sou filho em relação à minha mãe, eu sou pai em relação ao meu filho. O fato de eu ser pai e filho não faz de mim mais de uma pessoa. Então, tudo, eu posso ser trabalhador para um, empregado para outro. Eu posso ser professor para um, aluno para outro. Posso pai para um, filho para o outro. E isso em muitos aspectos. Então eu entendo que o eu sou se manifesta de vários níveis nesse sentido. Ele é o pai do Filho Eterno e o Filho Eterno é o filho do Pai. Ambos, essas duas manifestações, Deus se manifestando como Pai, depois se manifestando como Filho, juntos manifestam o Espírito. E não para aí, porque o Pai e Filho se unem e dão origem aos filhos criadores. O Espírito Infinito dá origem às ministras divinas. Então, nós temos várias manifestações da deidade. O mesmo eu sou, por exemplo, ele manifesta como o inqualificado, né? Quando se trata de uma manifestação absoluta, as deidades absolutas, é o inqualificado, é o qualificado, é o universal. No nível da experiência, o eu sou já se manifesta como supremo, como último, como absoluto. São vários deuses? Não, são várias manifestações de um mesmo Deus. Agora, é claro que essas manifestações no nível pessoal geram personalidades diferentes. O mesmo eu sou se manifestando no nível pessoal se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. E essas manifestações têm funções diferentes e se relacionam de forma diferente. Mas a origem, a essência é a mesma, que é o eu sou, que é ancestral de todas essas realidades. Então, o que eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo confusão é muito mais, não por conta da Trindade. Eu entendo que essa questão da Trindade, eles já pacificaram essa questão. Eles entendem que o mesmo Deus é o mesmo Deus em essência se manifestando em três pessoas. Isso está claro para eles. A complicação vem quando eles colocam Jesus como se fosse o Filho Eterno. Aí começa a confusão. Porque Jesus não é o Filho Eterno. Isso não diminui jamais a grandeza de Jesus. Ele é o Criador do nosso universo, ele é o soberano do nosso universo, né? Ele é Deus aqui no nosso universo. Mas o que ficou confuso para eles é que, ao tentar colocar Jesus como se fosse o Filho Eterno, aí complica tudo, porque Jesus, ele ora para o Pai, né? Ele fala, o Pai foi quem me enviou. Quem é maior? Aquele que é enviado ou aquele que o enviou? Então, eles ficam ali lendo alguns trechos da Bíblia e tentando encaixar Jesus como Filho Eterno, como se fosse pessoa da Trindade, e aí gera todas essas confusões. Algumas linhas teológicas já entendem que Jesus, mesmo sendo Deus, não é a segunda pessoa da Trindade. Muitas pessoas já entendem isso, né? Até porque Jesus deixa existem trechos bíblicos que deixam muito claro essa questão de que
Jesus foi enviado. Tem muitas coisas que a gente pode pegar na Bíblia que desmente essa ideia de que ele é o Filho criador, que ele é o Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade, né? Por exemplo, Jesus, quando volta daqueles 40 dias lá que ele ficou na montanha depois do batismo, e ele diz aos discípulos assim: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, como é que pode, se ele fosse o Filho eterno, por que só a partir daquele momento ele passou a ter poder no céu e na terra? Por que esse poder surge ali depois do batismo? Nós entendemos bem isso. Depois do batismo, ele havia cumprido a sua missão de auto-outorga e ele foi declarado soberano do universo. Mas eles não vão compreender porque eles ficam tentando conectar Jesus como se fosse a segunda pessoa da Trindade. Então, realmente só existe um Deus, respondendo a sua pergunta, que é o Eu Sou, e esse Deus se manifesta em níveis diferentes, seja no nível pessoal, no nível absoluto, no nível da experiência, no governo aqui no universo do espaço-tempo. Eu falei disso na nossa primeira apresentação, se eu não me engano, na primeira live. Falei de Deus o cétuplo. Então, tudo isso são manifestações desse Deus. Não que ele seja mais de um, mas ele tem múltiplas funções, né? Assim como uma pessoa também pode ter múltiplas funções. Não é uma contradição dizer que eu sou pai e filho ao mesmo tempo. Não é uma contradição. Depende com quem eu estou me relacionando. O pai se relacionando com o filho, ele é pai. O filho se relacionando com o pai, aí ele é filho. Então, todos nós temos essas multifacetas, né? Multifunções, por assim dizer. Assim também é Deus, e muito mais. Ele se manifesta em infinitos níveis, inclusive até dentro de nós, através do ajustador do pensamento, também é a deidade vivendo aqui, dentro de nós, vivendo a realidade da imperfeição conosco, experienciando o que nós experimentamos, vivendo o que a gente vive. Então, cada vez que nós choramos, ele está experienciando isso conosco. Cada vez que nós sorrimos, cada vitória, cada queda, tudo isso está sendo vivido por ele. Se não fosse assim, como é que um Deus poderia viver esse tipo de experiência lá na sua absolutez? Então, o mesmo Deus se manifestando em níveis diferentes no universo.